Uhum. Olá, queridos professores, educadores. Eu sou Ana Paula Vargas, eu sou psicóloga, especialista em performance comunicativa e há mais de 13 anos o meu trabalho é com o processo do desenvolvimento humano, entender o comportamento, por que a gente atua na vida de certas maneiras, por que nós nos comportamos de acordo com as nossas crenças, com o que foi aprendido pela nossa família. E hoje o tema que eu venho trazer para todos vocês é a importância da violência e principalmente sendo trabalhada no âmbito familiar. Os educadores têm um papel imprescindível nesse trabalho e nesse formato. Muitas vezes eu observo de onde que vem essa parte da violência e principalmente por acontecer lá na família, aonde é a nossa base, aonde a gente tem que ter os melhores cuidados. Aqui eu trago algumas informações de importância, porque é papel do professor, se ele observar que uma criança está sendo agredida de forma psicológica, de forma física e emocional. Por que é importante a gente estar atentos a todos esses processos? Primeiro ponto, porque a criança ela está num ambiente onde está mais confortável, que é o ambiente familiar, com a sua família, os quais têm que protegê-los. E a escola é o segundo ambiente que a criança começa a participar. Então, o primeiro é a família, o primeiro grupo, o qual ela faz parte, depois o grupo escolar. E ali na escola começa uma outra família, aonde o olhar atento dos professores, educadores e gestores da educação tem que estar para esse aluno, para essa criança, e principalmente no foco ali de amenizar as suas dores. Então a gente vai falar muito sobre isso, da importância da violência contra a família, contra a mulher e principalmente o processo das crianças passando por esse ambiente. Mas antes da gente iniciar esse assunto, vamos retornar a alguns pontos importantes que a psicologia preza. Vamos falar um pouco de desenvolvimento humano. Quando a gente fala do desenvolvimento humano, desde quando você está lá no útero da sua mãe, você já sofre influências. Já tudo que ela pensa, o que ela sente, passa para o bebê. Então, o bebê ele é afetado, o bebê ele vai sentir todo aquele processo, toda aquela sensação, todo aquele sentimento que a mãe sentiu. Então, já começa desde ali. O processo que a mãe tem no seu relacionamento com o seu marido, com as pessoas ao seu redor, vai impactar todo o pensamento dessa criança, toda a sensação. É o primeiro processo. Depois do nascimento, que é algo que não é tão simples, que ali também pode ter alguns traumas logo do nascimento, porque o fato de nascer já traz esse processo todo doloroso, tanto para a mãe quanto para o bebê. O bebê está saindo ali do seu lugar quentinho, aconchegante e vindo para o mundo. E a mãe passando por toda aquela dor e transformação. Mas Deus é muito sábio em tudo que ele faz. Então é um processo que é natural e necessário para todos nós. O parto, o vir ao mundo, o nascer. E como é um momento de felicidade para a família quando um bebê nasce. Ali, logo nos primeiros cuidados, a mãe passa por vários processos. O puerpério é um processo muito desafiante para uma mãe. Ela não sabe como lidar com o bebê, às vezes precisa de contar o apoio com os familiares, e ali por diante vai crescendo aquela relação entre mãe e bebê. Muitas vezes os pais não participam tanto, porque eles não passam pelo processo ali da gestação. Eles não têm aquele momento de sentir aquele bebê nascer a cada dia, desenvolver a cada dia dentro do seu útero. O homem não passa por esse processo é da mulher. E quando a mulher passa por esse processo, tem algo que é importante a gente enfatizar, que é o seguinte: quando a gente passa pelo processo de transformação, a mulher, na parte cerebral, ela tem um aumento do corpo caloso.
Então é por isso que tem mães que amadurecem muito depois do parto, porque o próprio cérebro ele começa a se desenvolver para aquela função que ela vai ter ali a partir daquele momento que é de ser mãe. Mas quando a gente fala de todo esse processo, o pai não participa, como que eu vou trazer esse pai para participar desse processo? É sempre aquele momento que a mãe tem que vir, trazer esse pai, trazer esse objetivo dele fazer parte ali da família e principalmente do fato de educar. Mas nós estamos falando tanto, Ana, desse primeiro momento, onde que entra a violência nesse processo? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas é importante enfatizar esses primeiros momentos, porque esse momento é tão mágico na vida da mulher que muitas vezes depois a gente vai achar que uma mãe não agride, que uma mãe não abusa. Pesquisas recentes têm demonstrado que existem sim mães que são abusadoras dos seus filhos. Mas vamos continuar um pouco nesse processo ali do desenvolvimento, do momento que é necessário. Mas uma mãe, ela pode ter duas opções. Uma opção, ela pode repetir o processo que ela passou na vida dela. Então, se ela não foi amamentada pela mãe, ela vai ter dificuldades para amamentar, porque nós vivemos os registros dos nossos passados. Realmente, de fato, você vai reviver o que a sua mãe sentiu, porque isso é passado de genética para genética. A outra opção é romper com tudo isso. É uma pessoa consciente, eu não quero repetir os padrões que me foram ensinados, lá do meu passado, lá dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Não tem como a gente repetir e ficar dentro desse processo. Então, por isso a importância da consciência, o crescer consciência nesse momento. Então, toda vez que a gente traz essas particularidades, da gente entender esse processo ali desde o nascimento, a participação da mãe, a participação do pai, nós já estamos falando ali da formação da família. E olha que nós estamos trabalhando a família pai e mãe. Temos outros temas recentes que a gente começou a estudar dentro da psicologia, famílias formadas por pais, 2 pais e 2 mães. E também as mães a solo, que é o antigo termo que a gente utilizava, que era mãe solteira. Hoje nós falamos mãe solo, aquela mãe que toma a responsabilidade de criar o seu filho sozinha. Então, nesse processo do desenvolvimento da criança, ali no nascimento tem todo um formato de desenvolver o que pensa, o que sente, o formato que a criança vai ser ali naquele momento. Vai ter o momento da acolhida. Se a criança chora, a mãe não sabe se é para trocar a fralda, não sabe se a criança está com fome ou se a criança quer colo. Antigamente, a psicologia já até trabalhou isso em algumas áreas. Afirmava o seguinte: se uma criança chora, deixa ela chorar lá no berço. Não pega, porque criança que fica no colo é criança manhosa. Eu fiz alguns estudos junto com a doutora Adriana, pediatra, e ela já me disse, já passou esses ensinamentos, que não, se a criança chora, a gente tem que dar atenção. Porque uma criança desde bebê, que ela não tem atenção, olha o que pode acontecer com essa criança. Ela pode ser, depois, lá na frente, uma pessoa que está sempre chamando atenção, porque ela não teve atenção lá na infância. Então, se a criança chora, se ela tem aqueles primeiros momentos ali, o bebezinho está chorando, a mãe precisa ir lá acolher. A mãe pode pegar no colo, o excesso de colo não é prejudicial, como já afirmaram muitos anos. Então, o que é importante nesse primeiro momento? O acolhimento. Nós temos uma necessidade de sermos acolhidos, nós temos uma necessidade de abraço. Nesse exato momento, nós estamos passando pela pandemia. Covid-19 chegou e mudou todas as nossas estruturas, principalmente de relacionar. Eu fico imaginando como as crianças estão sentindo falta desse momento do abraço, o momento da acolhida, o momento ali de sentir pertencente a algo que a gente sente no abraço. O abraço, ele cura. Um abraço por mais de 40 segundos, o nosso cérebro começa a produzir ocitocina, o hormônio do amor.
Olha que interessante. Então, olha o impacto que as nossas crianças que nasceram agora nesse ano de 2020 e 2021 vão ter no futuro. Eu acredito que vai ser algo que nós podemos estudar e trazer novas pesquisas futuramente. Então, a criança precisa de acolhimento, precisa de abraço, precisa de olhar. Algo que eu falo com os professores e gestores da educação, se nós estamos focados no processo do educar, o olhar, fazer com que o outro se sinta visto, é o primeiro processo do aprendizado. Ali eu vou causar um impacto na pessoa que me assiste, porque temos essa importância de sermos vistos pelo outro. Então, em toda oportunidade, sempre olhe com muita afetividade para cada aluno que você tem. Hoje nós vivemos a era do digital. Pego o meu celular, falo com as pessoas olhando no celular. Oi, tá bom, estou te ouvindo. Aham. E mandando mensagem olhando o Instagram. Nós deixamos de relacionar, de trazer esse momento de relacionamento. E falando nesse aparelho tecnológico que transformou as nossas vidas e muito necessário para o nosso dia a dia, um bebê, ele pode começar a ter o relacionar com o celular a partir dos 2 anos de idade. E o que muitos pais já fazem? O bebezinho ele já está tendo uma noção, já coloca um vídeo, já coloca o celular na mão da criança. Porque isso pode afetar até no desenvolvimento neurológico. Olha como que nós temos que estar atentos ao uso saudável das tecnologias, porque elas trazem uma ligação, traz pontes, são necessárias, não conseguimos viver sem, depois que entraram na nossa vida, a gente não consegue deixar de ter o acesso à tecnologia, mas o excesso pode provocar ali na criança vários atrasos dos seus aprendizados. Um ponto importante é que uma criança, até os 3 anos de idade, ela não apresenta nenhuma conformidade. Se a criança vem de uma forma, né, quando ela está ali fazendo as consultas com o pediatra, ela vem consultando, está tudo certinho, a partir dos 3 anos é que pode aparecer alguma patologia, alguma deficiência. Dentro da psicologia e inclusão, uma disciplina que eu discursei o semestre passado na faculdade, nós enfatizamos muito isso para os alunos, a importância de perceber o desenvolvimento do bebê até os 3 anos de idade. Pode observar se você já conhece alguém na sua família, ou algum aluno, ou alguém que já passou por essa situação. Até os 3 anos de idade, não apresentou nenhuma deficiência e depois vem apresentar. Então, é importante esses fatos, a gente estar atento a todo o processo de desenvolvimento. Então, a gente já percebe que é importante ter um ambiente familiar que seja saudável, para que essa criança possa ser acolhida. Um bebê, ele nasce totalmente dependente de um adulto. Se a gente pegar uma criança e deixar ela em algum lugar, sem nenhuma troca, sem nenhuma afetividade, não alimentar essa criança, não ter contato com essa criança, ela vai morrer. Ela não vai sobreviver, porque precisa-se do cuidado. É diferente o humano do animal. Então, olhando para esse aspecto, nós já começamos a pensar todo nesse processo do desenvolvimento da criança, desde o momento que ela nasce, dessa interação familiar, interação com os pais, interação com os avós. E quando a gente vem falar, Ana, vamos falar do aspecto, então, da violência na família e como que a gente pode minimizar e como a gente pode ter essa percepção. Então, dentro desse processo, nós temos muitas vezes um pai e uma mãe que se conheceram, se amaram por um tempo, era a coisa mais maravilhosa viver aquele amor, e de repente vem os filhos, e aí vem a rotina, vem o cansaço, vem os desafios dos relacionamentos. E aí entra uma questão, tudo que eu faço é porque eu aprendi em algum lugar. Então a criança, desde quando ela nasce até os 7 anos de idade, tudo que é ensinado para ela, ela armazena lá no inconsciente. Ela guarda aquela referência. Então, a partir do momento que ela guarda aquela referência, ela já tem uma noção de como
ela pode agir no mundo. Então, ela aprendeu, eu criei meu sistema de crenças. A partir dos 7 anos, 8 anos, a criança ela já consegue confrontar se aquilo é verdade ou não. Mas até ali, aquele momento, é tudo que ela aprendeu. Tudo que ela aprendeu sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, aquilo vai lá para o inconsciente, ela nem confronta, aceita aquilo ali como uma verdade. E a violência no ambiente familiar, muitas vezes nós achamos que é só a violência física, do fato de ser agredido, de bater, mas muitas vezes a violência começa com a comunicação, a forma de comunicar, o que é falado. Então eu falo que para todas as pessoas, a escola ela é uma ponte, ela é um espaço que vai trazer para que aquelas pessoas que sofrem elas terem um ambiente onde elas possam falar. Então, uma dica que eu deixo para vocês que atendem crianças, a importância de criar até o diário. O diário de como foi o meu final de semana, principalmente com crianças até 10 anos de idade. Porque as crianças têm que aprender a falar. Porque desde muito nova, dependendo do espaço que elas vivem, já é silêncio, cala a boca. Nossa, o quanto eu já ouvi isso de professores. Silêncio, cala a boca, eu que estou falando, fulano, presta atenção. Parece que a criança é um serzinho pequenininho que está ali só para aprender, mas ele não tem nada a ensinar. E muito pelo contrário, as crianças têm muito a nos ensinar. Um adulto antenado, um adulto inteligente, ele sabe que está sempre no processo de aprendizado com crianças e adolescentes. Não é porque você já tem um saber, que você tem uma graduação, que você conquistou já com alguns anos alguma experiência que você sabe mais do que uma criança, do que um adolescente. Muitas vezes eles estão ali prontos para ensinar. Então, nesse ambiente familiar que vem muitas vezes de xingamento, grosserias, às vezes até o formato de falar com a criança, eu falo que tudo é ensinado, tudo é conversado. Eu achei interessante uma vez que eu atendi uma mãe e ela disse assim: Nossa, Ana Paula, minha filha tem 3 anos de idade e ela não é que ela está entendendo tudo que eu falo? Não é que ela realmente entende? Por essa questão. A gente acha que uma criancinha pequenininha não vai conseguir aprender. E aprende, aprende muito. Então, o primeiro ponto importante, quando a escola abre a porta para que essa família esteja lá, esse é um ponto importante de tratar com todos sobre a violência doméstica. É importante falar sobre isso. Em todos os momentos dos meus treinamentos empresariais, eu venho trazendo esse tema. Esse tema também, ele deve ser implementado também dentro das escolas, como uma disciplina. Eu falo que a escola ela precisa renovar. Ela precisa trabalhar técnicas e práticas emocionais também. O aluno, ele precisa estar ali preparado para poder falar até com o professor, como que ele está sendo tratado em casa, como que ele não está se sentindo bem, o ambiente familiar. Muitas vezes, o pai chega em casa, liga a televisão, e aí liga o seu jornal e já fala com a criança. A criança estava ali assistindo o desenho, fala assim, agora acabou o seu tempo, eu vou assistir o meu jornal. Abre ali a cervejinha, não conversa com a criança, não pergunta como foi o dia, como que foi na escola. Ser pai e mãe é participar da vida do seu filho. Isso que é ser pai e mãe. A vida muda. Muitas vezes, quando eu atendia gestantes, eu falava, está preparado? Sua vida vai mudar. Toda pessoa que decide ser pai e mãe, ai, Ana, não decidi, aconteceu. Se aconteceu, esteja preparado. Comece a se preparar. Primeiro ponto da preparação é a aceitação. Nossa, não me planejei. E agora sou pai, agora sou mãe. Mas comece a pensar que a sua vida modificou. Que você tem sim responsabilidade por aquele ser. Nós temos que trazer essa responsabilidade para os pais. Há muitos anos, a educação, a escola ficou como a prioridade de educar. Espera aí, vamos conversar sobre isso.
Vamos trazer esses pais aqui para dentro da escola. Vamos criar espaços que eles possam ter o poder de fala e vocês também. Peraí, o educar vem de casa. As regras, elas vêm de casa. Uma criança, ela tem que aprender as regras ali, naquele ambiente familiar. E muitas vezes os pais não querem ter filhos, mas não querem educar. Ou não querem estudar para isso. Vocês, para serem professores, estudaram 4 anos de formação, alguns até 5 anos de formação, fizeram pós-graduação. Eu, para estar como psicóloga, atuando com o meu trabalho, eu precisei estudar quase 6, 7 anos formando no processo da faculdade e pós-graduação, para poder apoiar outras pessoas. E para ser pai e mãe não é diferente. Também tem que estudar, tem que estudar. Mas as pessoas estudam, as pessoas procuram, tem muita dificuldade sobre isso. Aí por isso que eu falo, mais uma vez, a escola ela tem que ser a parceira da família, de trazer para esses espaços, de criar ambientes que a gente não precisa só promover essa fala de como combater a violência, mas que a gente crie espaços do dia do livro. Olha a importância de criar um dia do livro com a família, o aluno ali dentro, impulsionando os pais, inspirando os pais à leitura, criar festivais que os pais também possam ler e lá discursar o que aprenderam com os livros, mas tem algo que a gente vive, que é a urgência, a emergência, que muitas vezes o aluno ali ele tem que focar muito mais na matemática, na física, na química, que às vezes ele nem vai usar, mas ele tem que focar nisso. Então a escola precisa se reestruturar. E eu vejo que cada ano que passa, a escola vem buscando abrir esses espaços. Nós precisamos trabalhar relacionamentos, emoções, trazer essa família que às vezes não tem uma base, que ela vem de um formato todo desconfigurado. Vem um pai que sofreu muita agressão na infância dele, ele vai repetir o quê? Um ambiente de agressão. Se uma mãe também vem com um ambiente de agressão, também vai ter repetição. Todas as pesquisas relacionadas com pessoas abusadores, cerca de 80% de pessoas que abusam sexualmente já foram abusadas em algum momento. Nem todas, mas 80% dessas pessoas. Então, o ambiente familiar ele precisa ser um ambiente de proteção. Quando a gente vai falar da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, o que acontece muito, principalmente, são ali no ambiente familiar. São os pais, os tios, o vizinho e pessoas estranhas são as pessoas que menos abusam de crianças e adolescentes. O abuso inicia no ambiente familiar. E muitas vezes os pais não dão importância com o que a criança está falando. Ah, ele está mentindo. Ah, seu tio. Ai, mãe, meu tio me abraçou de um jeito diferente. Ah, menina, é assim mesmo, seu tio é carinhoso. Não tem o olhar de ouvir a criança e de trazer uma percepção. Muitas vezes até por negação, porque a negação ela vai ser algo que vai te proteger. Protege até os pais. Quantas mães que já me falaram, Ana Paula, eu não percebia que o meu marido, que o meu namorado abusava do meu filho. Eu não percebia. E quantas outras mães que falam assim, Ana Paula, meu filho chegou triste, eu percebo. O jeito que ele olha, eu percebo. Se ele olhou diferente, eu sei que tem alguma coisa acontecendo ali. Então, a negação. Muitos pais passam pela negação. De negar aquela realidade. De não querer aceitar que aquilo está acontecendo com aquela criança. Então, tem essa negação. E, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, professores, educadores e gestores, para trazer esse olhar atento, esses momentos de percepção que os pais precisam ter do olhar do desenvolvimento da criança. Quando tem algo errado, a criança, ela é a criança que a gente fala que é a criança chorona, ela tem dificuldade de aprendizado, porque algo errado está acontecendo ali. A gente fala do instituto que trabalha com crianças e adolescentes na cidade de Uberaba. Lá eles têm um trabalho sensacional
com foco que a criança possa estar em um ambiente saudável, mas a família também tem que participar. São 8 encontros que os pais vão participar. Os pais precisam estudar, a gente precisa estudar sobre emoção. Uma vez eu falei com uma paciente minha, você precisa aprender como funciona o seu cérebro. Eu não vou te atender para o resto da vida. Você não vai vir aqui no meu consultório, já tinha 3 anos que eu atendia. Já tínhamos chegado em alguns pontos. Você precisa aprender. Nós precisamos aprender a ter um estilo de vida saudável. Eu não preciso ser uma nutricionista, mas eu preciso saber aquilo que eu como, se aquilo é saudável ou não. Então, hoje a gente vive uma sociedade imediatista, que tudo é através de um clique, e muitas vezes temos preguiças para esses outros pontos, para se desenvolver, para aprender, para se qualificar, e aí a gente vai ficando nesse processo da zona de conforto e a gente não consegue atuar. Então, foco nessa atenção. Toda vez que a criança demonstra algum sentimento diferenciado, não só as marcas físicas, porque elas também são importantes, tem que ter ali a ação imediata. Qual é a ação imediata? Comunicar para a família. Olha, estamos percebendo que essa criança está toda machucada e nós precisamos saber o que é e buscar os órgãos responsáveis. De imediato, esse é o papel da escola. Nós temos hoje o Conselho Tutelar, que também tem esse trabalho, que ele pode ser acionado até na escola, na presença dos pais, que é importante, relatar para os pais, para poder ali ter uma iniciativa e principalmente ter algo que possa ser feito. Porque uma criança ela é indefesa, ela precisa do adulto para se sentir protegida, para ela estar acolhida ali naquele ambiente. Então, quando a gente fala de família, é importante a gente dedicar muito aos processos de como as pessoas se relacionam, de como as pessoas têm as suas trocas e de como elas se comunicam. Uma criança, ela precisa ser motivada para o processo de aprendizado, de que ela é capaz, de que ela consegue, da importância de aprender com os erros. Vou trazer um exemplo, uma situação que aconteceu comigo de infância, e eu vou convidar você também para relembrar algo na sua infância que você fez errado e como que você lidou com isso. Olha a minha situação. Eu levei um lanchinho para a escola, e deixei esse lanchinho, era uma torta de frango. E deixei esse lanchinho dentro da minha bolsinha. E esqueci. Passou uma semana, quando eu vou na minha bolsinha, tinha perdido a torta. Já tinha 7 dias, já estava com mau cheiro. Eu fiquei com medo da minha mãe brigar comigo. Eu peguei o lanche, joguei para o outro lado do muro, caiu ainda na casa da vizinha. Peguei minha mochilinha que estava com cheiro ruim e bati perfume. Minha mãe logo percebeu todo esse movimento, porque ainda caiu esse lanche do outro lado da vizinha. A vizinha foi perguntar o que era aquilo, caiu também no quintal da minha casa, o cheiro de perfume, e aquilo tudo ela percebeu que eu estava mentindo. Mas a minha mãe era muito brava. Tudo, ela brigava muito e tinha punição. Então, o que uma criança começa a fazer? Qual é o comportamento? O de mentir, o de querer esconder. Porque se eu escondo e se eu vou mentir, ninguém vai perceber. Então, isso é um sintoma de alguém que vem de um ambiente familiar que não é estabilizado. Então, eu te convido a pensar e a refletir de alguma memória da sua infância, de algo ali que aconteceu que às vezes você sentiu, nossa, era para eu ter sido punido por algo, eu não contei a verdade. Então, gente, não existe famílias perfeitas. Todas as famílias vão ter seus erros, vão ter os seus acertos. Não existe essa questão de isso não acontece na minha família porque pode acontecer. Nós somos humanos e nós estamos sempre no processo de falhar. A falha faz parte do processo. Por mais que você dedica, às vezes você não vai conseguir dar todo o seu potencial. Então, olha a importância ali de a gente estar sempre aprendendo e a gente poder olhar para esses ambientes. Então, um ambiente que tenha uma boa comunicação, onde a criança se sinta reconhecida, que ela sinta ali fazendo parte daquela família, a criança também vai ter suas obrigações. Obrigações dentro de casa. Uma criança,
A partir dos 3, 4 anos de idade, ela já pode organizar o quarto dela, ela já pode organizar os brinquedos do jeitinho dela. Ela vai estender uma cama, ela não vai estender com a perfeição que um adulto, um adolescente faz, mas ela já consegue ali, naquele momento, deixar o seu quartinho organizado, os seus brinquedos. Brincou, guardou. E isso são os pais ensinando. Então, os pais têm que ensinar: brincou, guardou, organizou. Então, é todo um processo que a gente precisa estar sempre aprendendo. Então, não existe receita de bolo que vai dar certo para todo mundo, mas existem pessoas buscando a evolução constante, buscando uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver a vida. E isso tem que fazer parte, porque o amor, ele tem a capacidade de curar todas as feridas, de curar ali todos os sentimentos ruins. O amor tem essa capacidade. Então, quando a gente começa a promover isso lá no ambiente escolar, quando a escola traz essa parceria de um ambiente acolhedor, que traz a família para perto, que compartilha com a família, e isso faz com que as famílias possam ser transformadas. Então, é um processo. A gente tem que trabalhar no formato de rede. Se eu estou observando que a criança que está aqui na minha sala de aula, ela está vindo, ela está relatando um ambiente de violência, eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar algumas ações. Preciso chamar o conselho tutelar, preciso chamar a polícia, preciso chamar a mãe para conversar. Muitas vezes, as crianças são educadas pelos avós, ou os avós conseguem observar os maus tratos da criança. Por que a gente fala que criança não pode bater em criança? Eu já ouvi muito isso. Ana Paula, nem umas palmadinhas? Nossa, essa criança aqui precisava só de uma chinelada. 2 chineladas no bumbum já consertava. Será que não pode? Quando a gente fala dessa questão de não ter a violência, porque você já parou para medir a força de um adulto? E um adulto sem controle, com raiva, e ele descontando isso numa criança. Então, isso, nem uma chinelada, nem a famosa palminha, ela não tem necessidade de acontecer. Quando a gente tem o diálogo, olha, o olhar no olho. Quando a gente fala de criança, olha aqui, vamos medir aqui. Criança que bate aqui no meu joelho, pequenininho. Se eu não olho, se eu não abaixo para conversar de igual para igual, eu sou só um adulto, um gigante que dou ordens. Então, começa nesse processo de trazer a igualdade para o outro serzinho ali pequeno, de trazer esse processo de que eu possa acolher essa criança e que ela possa se sentir segura. Então, você vai conversar com uma criança, abaixa, olha nos olhos, explica o porquê que não pode, explica para ela, olha, isso, um exemplo, a criança pegou um prego e quer colocar o prego na tomada. Ao invés de falar, não faça isso, traz ela para outra questão, olha, vamos brincar? Agora é o momento de você fazer outra coisa. É tirar o foco da situação que é ruim e levar para uma outra situação, uma situação positiva. E isso também dentro de sala de aula é importante. Eu já vi muitos relatos de professores cansados, saturados, porque, principalmente com a questão do desafio desse educar, que às vezes não acontece em casa e fica sobre a responsabilidade da escola. Por isso que a gente tem que trabalhar com parcerias. A escola ela tem que estar de braço aberto para o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que ali vai ter os projetos juntos, tem que acontecer dentro da escola também. Tem que ter as trocas das redes. Com o posto de saúde, eu também tenho que comunicar. Então, quando a gente tem uma comunidade que tem trocas, que tem redes, o trabalho fica mais fácil. Ana, a responsabilidade é só da escola? Não é só da escola. A responsabilidade é da sociedade de uma forma geral. É um papel de todos e que juntos nós conseguimos transformar. A arte, a cultura, ela tem que acontecer. O trabalho em rede, ele tem que ter essa troca. Então, a ação social, ela também tem que acontecer dentro das escolas. E essas trocas também, para que a gente possa ter um ambiente positivo, tanto no nosso ambiente familiar, enquanto escolar, no nosso trabalho. Nós merecemos isso. Nós merecemos sermos felizes.
A vida, em alguns momentos, nos convida. Às vezes nós sentimos angústia, tristeza, e isso é um processo normal e natural que a gente precisa da evolução. Mas quando isso se torna uma constante de tristeza, uma constante de angústia, aí tem algo que não está bem. E crianças também podem ter e desenvolver depressão. Muitas vezes acham que não. A criança com depressão, sim, a criança pode ter depressão. E aí precisa de ter os respectivos profissionais para serem indicados, para ter o tratamento e para que aquela pessoa possa sair daquela situação. A violência, ela vai acabar quando todos nós nos responsabilizarmos por uma comunicação positiva, por uma comunicação assertiva. E a gente aprender a lidar com as nossas dores, com as nossas raivas. Uma criança, quando ela está dando birra, eu já vi algumas mães falando, nossa, que vergonha, cata a criança ou já compra o presente que a criança quer. Olha o que é importante. É importante olhar para aquela situação e, principalmente, deixar aquela criança sentir a raiva dela. Deixa ela sentir a raiva dela. Muitas vezes, uma vez eu fiz uma pesquisa, mas foi uma pesquisa assim simples. Foi perguntando em uma palestra. E as pessoas me responderam. Eu perguntei a seguinte afirmação com as pessoas. Gente, olha a possibilidade como que é. Como que você aprendeu a lidar com a sua raiva? Quantos de vocês já aprenderam a lidar com a raiva assistindo novela? Que a pessoa começa a quebrar todo o cenário. Ela está com um acesso de fúria. Aí ela pega lá, quebra tudo para demonstrar a raiva dela. Quase 99% das pessoas que estavam lá na palestra levantaram a mão. Verdade, Ana Paula, isso é fato. Às vezes eu estou lá com raiva, estou segurando meu celular, tenho vontade de tacar ele na parede. Porque a raiva, ela é ação. Quando você sente raiva, você vai agir, você não vai ficar parado com raiva. Estou com muita raiva. Não, a raiva te leva. Por isso que leva a pessoa à agressão. A raiva, a gente pode até falar que ela está aqui nas nossas mãos. Por isso que a gente usa algumas expressões. Vontade de enforcar aquela pessoa. Porque o que a raiva faz? Leva para a ação. E por que não ensinar uma criança a lidar com raiva? Se está com raiva, então esperneia com a sua raiva, dá a sua birra, coloca para fora. Tem pessoas que eu já indiquei, compra aquele saco de socar, vai lá e soca esse saco. Está com raiva? Vai lá e desconta. Travesseiro é ótimo. Está com raiva? Estou com muita raiva, estou com muita raiva. Estou com raiva, briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, estou com raiva do meu filho, estou com raiva de mim, estou com raiva de tudo. Estou com raiva do meu chefe que me humilhou. Então vai lá, pega um travesseiro e soca esse travesseiro até descontar a sua raiva. Então a gente tem que aprender a canalizar as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos. Não é só sobre falar de, vamos ter um ambiente saudável. Tá, mas como? Vamos aprender a canalizar essa raiva. Uma pessoa que pratica atividade física diariamente, ou ali 3 vezes por semana, ela sabe canalizar todas as suas emoções. Porque ali quando você corre, você pode canalizar a sua raiva. Eu gosto muito de praticar musculação. Para mim é um esporte que eu gosto muito. É uma atividade física que é um hábito que eu adquiri já há mais de 4 anos. E muitas vezes eu já malhei assim na força do ódio. Estava com raiva de alguma situação, trazia para ali e colocava ali na minha força. Então a gente tem que aprender. Se a gente não aprender que nós somos humanos e que temos sensações, sentimentos e que existem outras formas para a gente resolver os nossos problemas, os nossos desafios, que não precisam ser descontados no outro. Eu posso resolver, trazer uma solução, mas isso eu não preciso ser agressivo. E buscar um ambiente que proporcione ambiente saudável, um ambiente que as pessoas possam estar felizes ali. Já atendi também alguns professores muito sérios e muitas vezes muito bravos com as crianças, porque não pode gritar, porque não pode correr. Uma vez eu trabalhei em uma escola e eu fiquei muito impressionada porque o momento do recreio era o momento que eles corriam, que eles interagiam, e o recreio dura 20 minutos. E eu fiquei pensando, o momento mais importante, a interação, a troca, o aprender a lidar com o outro, o aprender a lidar com regras.
não é algo que muitos professores se importem ou diretores se importem. Então, que essa palestra, que esse momento que nós estamos aqui, que sirva de trazer esse momento de você pensar, eu estou dando o meu melhor, eu estou mudando o roteiro que eu aprendi até na minha vida? Algo que me ensinaram, que foi passado de geração por geração, será que eu consigo, de fato, entrar aqui e fazer a mudança que eu preciso fazer nesse ambiente? Então, é algo que é para pensar todos os dias. Qual é o seu propósito? Qual é a sua entrega? É o poder da mudança ou é o poder de repetir o mesmo do mesmo? Então, quando a gente consegue estar atento para as transformações, para aquilo que eu busco no meu dia a dia, a gente traz as possibilidades de pensar. Ana, um ponto que traz mudança e que você pode trazer para a gente para ter um ambiente familiar que a gente possa ser saudável, que as pessoas comecem a falar. Nós precisamos criar ambientes de fala, grupos terapêuticos de fala, que as pessoas possam falar o momento que ela passou por algo, porque desde pequeno as crianças são ensinadas o cala a boca, deixa isso para lá, e como se não importasse. Essa criança está inventando, está contando história. Então é importante a gente trazer esses fatos, de trazer esses locais, essas trocas, esse poder de fala, o poder da troca e principalmente o poder de agir, da ação. Se a gente perceber que a gente convive com alguém que está sendo violado fisicamente, psicologicamente, nós temos que ter uma atitude de denunciar e buscar apoio. E um apoio não é só denunciar por denunciar, mas buscar apoio junto com a rede para que haja transformação, para que haja realmente um novo significado, um novo olhar. Por isso que eu falo para todos vocês que estão nesse ambiente escolar. Quando a gente conhece escola, eu acho que a gente não deixa de gostar. Eu falo isso pela minha experiência. Trabalhei em escola e é um amor que surge ali com os alunos. A gente cria essa troca, um ambiente que eu mais gostei de trabalhar. E olha que não é minha área específica. Minha área é gestão empresarial. Mas sempre eu estou junto com esse processo do educar. Já estive em escola, agora estou em ensino superior, por causa dessa paixão que é poder ali, de gotinhas e gotinhas, poder formar um pensamento de alguém, trazer essa mudança. Porque quando eu faço isso, eu não estou colocando só o meu conhecimento. Quando eu faço isso, eu estou também colocando conhecimento em mim. Porque eu estou buscando, porque eu estou renovando. Então, esse é o processo e esse é o papel do professor. Quando a gente faz isso, a gente consegue ter as nossas trocas, ter realmente ali o poder da transformação que ele acontece diariamente. Outro ponto importante para vocês, que eu quero deixar aqui ressaltado, é a importância da gente ter momentos de relaxamento. Então, eu falei aqui com vocês alguns momentos, né, que a gente pode trazer. Vou deixar algumas dicas do que a gente pode fazer com crianças, para as crianças trabalhar as emoções. Os professores podem usar em algum momento da sua aula e falar assim, gente, vamos trabalhar aqui a nossa expressão do corpo. Vamos trabalhar aqui como que é uma pessoa alegre. Aí a gente vai falar, uma pessoa alegre é assim, feliz, movimentando o corpo. Vamos movimentar o corpo, todo mundo alegre. Aí todo mundo alegre. Agora todo mundo triste. É quase o vivo morto, né? Quem brincava de vivo morto sabe como que é. Agora triste. Olha como que você se sente quando você está triste. Olha como que fica o seu corpo. Quando você faz esse movimento, automaticamente você já começa de fato a ficar triste. Existe uma pesquisa da Amy Cuddy, uma psicóloga social, que ela diz o seguinte: tudo que alonga o nosso corpo, por isso que ficou muito famoso nos últimos anos, a postura corporal de poder, tudo que nós alongamos o nosso corpo nessa postura aqui, só o fato de alongar o nosso corpo, há uma diminuição na produção do cortisol,
que é o hormônio do estresse, e ao aumento da produção da testosterona e de hormônios que nos levam para a ação. Olha, a gente passou agora recente pelas Olimpíadas e toda pessoa que comemorou, o que elas fizeram? Levantar os braços. Esse fato de levantar os braços, o que acontece? Nesse momento que você, comemorou, colocou o braço para cima, você também tem essa diminuição do cortisol e aumento da testosterona e que te leve à ação, a esse poder de transformação. Mesmo você não se sentindo uma pessoa poderosa lá no seu interno, quando você faz isso, que você alonga o seu corpo, já começa a produzir. É toda uma produção química no seu cérebro para que você se sinta confiante, para que você se sinta realizado. Olha que interessante. Então, vamos trabalhar isso com as crianças de forma adaptada. Então, é trazer essa energia, trazer essa alegria, é potencializar tudo que as crianças trazem. Isso não precisa acontecer só na aula da atividade física, não. Esse momento pode acontecer lá na sala de aula, com professores de matemática, de português, de ciências, com todos. Nós precisamos dar atenção para as nossas crianças. Nós precisamos fazer que esse ambiente escolar seja um ambiente seguro, que ela possa ter fala. Porque o ambiente seguro deveria ser na casa dela. Mas se lá tem violência, se lá tem agressão física, tem agressão verbal, tem abusos, nós precisamos estar atentos e trazer, principalmente, as soluções e as possibilidades de entrar em ação. Então, eu quero agradecer a todos vocês por esse momento. Estou aqui combinando, né? Minha blusa combina com essa logo da Associação Paracatu Lar Familiar. Para mim é uma emoção estar aqui fazendo parte com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E espero, em outros momentos, estar com vocês. Quem quiser tirar dúvida, entrar em contato comigo, meu telefone é 38 999 88 8897. Um abraço e até uma próxima oportunidade.